Se algo em você se moveu pouco antes de dar o play neste vídeo, não foi acaso, foi ressonância. Há um ponto no tempo em que o campo quântico ao redor de você emite um sinal preciso, e a sua consciência responde como um eco que diz silenciosamente: agora estou pronto. Você não chegou aqui porque alguém compartilhou um link ou porque a curiosidade te trouxe. Você chegou porque algo dentro de você, uma vibração antiga, adormecida, reconheceu a frequência destas palavras antes mesmo de ouvi-las. O universo não fala em palavras. Ele fala em movimento energético, em impulsos sutis, em pequenos gestos da realidade que sussurram no exato instante em que você se abre para perceber. E este momento agora é um desses instantes. Respire fundo. Sinta o ar entrando, preenchendo o peito, expandindo. A cada respiração, há uma reconfiguração silenciosa acontecendo dentro de você. Não porque haja algo a ser consertado, mas porque a sua vibração começou a se ajustar a uma nova informação que o campo está liberando. Se você prestar atenção, talvez perceba uma leveza, um formigamento nas mãos, um calor suave no centro do peito. Isso é energia em movimento. É o seu sistema dizendo sim, antes que a mente tente entender o motivo. A energia nunca mente. Ela responde à verdade. A partir deste instante, você entra em um espaço de reconexão. Nada será forçado. Nada será imposto. O que acontecer aqui será apenas um lembrete do que você sempre soube, mas havia esquecido em meio ao ruído do cotidiano. Você é parte de uma sinfonia cósmica, e cada pensamento, cada emoção, é uma nota que vibra e conversa com a totalidade. Quando você sintoniza com a frequência certa, o universo não precisa mais gritar para ser ouvido. Ele se manifesta em sincronicidades, em encontros improváveis, em coincidências tão precisas que deixam de parecer acaso. Este é o primeiro passo, o reconhecimento do chamado. Não há pressa. A sabedoria não vem com velocidade, vem com vibração. E o simples fato de você permanecer aqui, escutando estas palavras até o fim, já é a prova de que o campo te escolheu. Ou melhor, de que você se permitiu ser escolhido. Sinta a frequência dessas palavras atravessando o silêncio entre os sons. É aí que a reconfiguração começa, no espaço onde o entendimento cessa e a vibração assume o comando. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se agora no canal Mentes Sem Fronteiras. Aqui cada vídeo é uma chave para expandir a mente e despertar a consciência. Ative o sininho e permita que o campo continue te guiando exatamente no momento em que você precisar ouvir a próxima mensagem. Há algo acontecendo agora, mesmo que você ainda não veja. O universo raramente anuncia seus movimentos com barulho. Ele age em silêncio, organizando realidades, aproximando linhas do tempo, costurando possibilidades que se encontrarão no momento exato em que o campo disser: agora. Existem 3 forças se movendo em sua vida neste instante. 3 acontecimentos que parecem distantes, mas que estão convergindo como fios de luz invisíveis. Você não precisa saber quais são. Basta sentir que o campo está se reorganizando para te entregar aquilo que já é seu em essência. A primeira força é a presença que retorna. Alguém, cuja energia já tocou a sua, está prestes a cruzar novamente o seu caminho. Não para repetir o passado, mas para liberar um código que ainda estava incompleto. Talvez um encontro, uma mensagem, um olhar breve, o suficiente para ativar uma lembrança e fechar um ciclo energético. A segunda força é a solução que se move. Aquela situação que parecia imóvel, sem saída, começa a ganhar ritmo no invisível. Novas rotas estão sendo traçadas, novas pessoas, novas ideias, novas conexões. A mente lógica não verá de onde vem, porque ela nunca conseguiria planejar algo tão perfeitamente sincronizado. E a terceira força é a porta que se reabre. Você acreditava que havia encerrado esse capítulo, mas o campo não trabalha com encerramentos definitivos.
Ele trabalha com ressonância concluída. Quando algo ainda vibra dentro de você, essa energia permanece viva, aguardando a oportunidade de se transformar. E essa oportunidade está chegando. Essas três forças estão se movendo agora, no exato momento em que você ouve estas palavras. Elas não dependem de esforço. Dependem apenas da frequência que você está sustentando neste instante. Quanto mais você relaxa, mais o campo se ajusta. Quanto mais você confia, mais rápido o invisível se reorganiza. Imagine sua vida como um grande tabuleiro de energia, onde cada peça tem luz própria. O campo está mudando posições, abrindo caminhos, reconectando pontos que antes pareciam aleatórios. Você não precisa compreender, precisa apenas permitir. Respire e sinta como é saber que tudo está acontecendo, mesmo quando os olhos ainda não podem ver. Esse é o verdadeiro significado da fé vibracional. Agir como quem sabe que o invisível já está trabalhando a seu favor. Os próximos minutos deste vídeo te mostrarão como essa frequência se sustenta. Como transformar o silêncio do invisível em um aliado consciente da sua manifestação. O silêncio é a linguagem secreta do universo. É no intervalo entre um som e outro, entre um pensamento e o seguinte, que a vibração se revela. A mente teme o silêncio, porque nele ela não pode controlar, não pode nomear, não pode medir. Mas é exatamente nesse espaço vazio que o campo encontra espaço para agir. Quando você se permite silenciar, algo sutil começa a acontecer. O corpo muda de frequência. Os músculos relaxam, as ondas cerebrais desaceleram e uma inteligência mais profunda assume o comando. Não é o pensar que cria a realidade, é o estado vibracional que o pensamento emite quando o pensamento se cala. Observe agora, enquanto ouve estas palavras, como o ar entra e sai com mais naturalidade. Talvez o som ao seu redor pareça mais distante, ou o tempo pareça um pouco mais lento. Isso não é ilusão. É o seu campo se reorganizando para operar em uma vibração mais alta. Toda transformação começa nesse ponto. Antes que algo se manifeste fora, precisa mudar dentro. No silêncio, onde a mente se rende à sabedoria do corpo. É no corpo que o universo se traduz. Cada arrepio é uma mensagem. Cada respiração profunda é uma resposta. Cada sensação que surge sem motivo lógico é o campo se comunicando com você na sua língua original, a língua da energia. Você não precisa decifrar o que o silêncio diz. Precisa apenas sentir, porque a vibração sempre chega primeiro. A compreensão vem depois. Muitos tentam ouvir o universo através de palavras, mas o universo fala em frequências sutis. E toda frequência é silenciosa em essência. Ela se propaga mesmo quando nada se move, assim como o amor é sentido mesmo quando não é dito. Quanto mais você se alinha com esse silêncio, mais rápido o campo responde. Não porque ele mude, mas porque você se torna audível para ele. A mudança de frequência não acontece quando você decide forçar. Ela acontece quando você decide permitir. Permitir-se estar aqui, presente, sem buscar compreender tudo, já é o primeiro ato de reconfiguração vibracional. O silêncio não é ausência de som, é a presença total do universo. E é a partir dele que tudo o que é invisível começa a tomar forma. Nos próximos instantes desta jornada, você compreenderá como o campo seleciona quem está pronto. Não pelos méritos, mas pela frequência da entrega. Nem todos ouvem o chamado. Muitos passam pela mensagem, escutam as palavras, mas o som não atravessa o peito, porque o campo não reconheceu a frequência ainda. E está tudo certo. Esta não é uma transmissão para todos. Não porque exista privilégio, mas porque há sincronia. O universo não escolhe pessoas, ele escolhe momentos vibracionais. E o seu momento chegou. O campo quântico é uma biblioteca viva. Dentro dele, há infinitas páginas de informação, cada uma correspondente a uma linha do tempo,
Há uma versão de você. Essas páginas se abrem sozinhas quando o seu campo interno alcança a mesma frequência da informação guardada nelas. É como se o universo dissesse: agora ele pode compreender sem distorcer. Por isso, o que está acontecendo aqui não é aprendizado, é lembrança. Você não está recebendo algo novo, está se recordando do que sempre soube. É por isso que essas palavras não ensinam, ativam. Quando a mente, o coração e o campo entram em coerência, um código se libera. Essa é a senha que o universo reconhece para abrir novos caminhos. E é por isso que as mesmas palavras que agora te atravessam parecem não tocar aqueles que ainda resistem. Não é rejeição, é ressonância em diferentes estágios de amadurecimento. Você foi atraído para cá porque sua vibração atingiu a frequência da informação que estava à sua espera. E quando o campo faz esse encontro, nenhum obstáculo humano pode interferir. É por isso que às vezes a vida te empurra para situações inesperadas, tira pessoas do caminho, coloca outras no lugar. Tudo isso é reorganização quântica para te alinhar com o conteúdo que você precisava receber. Agora, pare por um segundo e observe. O corpo responde. Talvez um leve arrepio, um calor nas mãos, um pulsar mais forte no peito. Isso é a confirmação do campo dizendo: sim, é você. A leitura vibracional não depende de palavras. O universo lê o seu campo, não a sua fala. Ele reconhece o que você é, não o que você diz. E o que você é neste instante é um ser em sintonia com uma nova camada de realidade. Então permaneça presente. O campo já abriu o portal, e o que vem a seguir é a explicação de como essa coerência entre mente, coração e energia ativa a frequência onde o impossível se torna inevitável. Há uma ciência sagrada por trás daquilo que chamamos de milagre. Os antigos já falavam sobre ela quando diziam: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Mas o mestre não era uma figura externa. Era a consciência desperta que surge quando mente, coração e energia se alinham em perfeita coerência. A mente cria a imagem. O coração fornece o sentimento. O campo traduz os dois em realidade. Quando um desses três vibra fora de sintonia, a manifestação se fragmenta, como um espelho quebrado refletindo partes desconexas do mesmo desejo. A mente sozinha é poderosa, mas limitada. Ela pode imaginar, planejar, desejar. Mas se o coração não sustenta o sentimento correspondente, a vibração não se propaga. E se o campo energético, o seu corpo sutil, está bloqueado por medo, dúvida ou controle, a energia não encontra espaço para circular. A física quântica moderna chama isso de coerência eletromagnética. Quando o campo do coração, que é milhares de vezes mais forte que o do cérebro, entra em sincronia com o pensamento, criando uma onda estável, consistente e audível para o universo. Os antigos místicos chamavam o mesmo fenômeno de união divina, a fusão entre o pensar, o sentir e o ser. Dois nomes para o mesmo milagre silencioso. Quando essa coerência acontece, você não precisa mais forçar nada. O campo te reconhece automaticamente. Tudo começa a fluir, as pessoas certas aparecem, as oportunidades chegam sem esforço. E o mais surpreendente, a paz vem antes da conquista. A coerência vibracional é o verdadeiro portal da criação. Ela não pode ser fingida, porque o campo sente a verdade por trás de cada intenção. Ele não responde às palavras bonitas, responde ao tom vibracional da emoção que você sustenta enquanto fala. Então, respire. Leve a atenção ao centro do peito. Imagine uma luz dourada pulsando ali, se expandindo a cada respiração, conectando sua mente acima e seu campo ao redor. Sinta essa energia circular. Ela é o elo entre o invisível e o visível. Quando mente, coração e campo dançam em harmonia, a vida deixa de ser uma sequência de esforços e se torna uma coreografia divina. O universo não precisa mais traduzir seus desejos. Ele apenas os reconhece e responde.
Essa é a coerência que abre portais, cura o corpo, muda destinos e ativa o campo quântico da criação consciente. E é exatamente essa coerência que você começará a sentir de forma cada vez mais profunda nos próximos minutos, quando o corpo se tornar o instrumento perfeito para o diálogo com o cosmos. O universo fala, mas raramente usa palavras. Ele prefere o corpo. Cada sensação inesperada é uma sílaba cósmica. Um arrepio repentino, um peso no estômago, uma expansão no peito. Tudo isso são mensagens codificadas em vibração. Quando a frequência do seu campo muda, o corpo é o primeiro a saber. Ele se torna um tradutor biológico, um radar que capta as variações sutis da energia ao redor. Antes que a mente racional perceba, o sistema nervoso já respondeu ao chamado do campo. A ciência chama esse fenômeno de biorressonância. Os místicos o chamavam de sopro do espírito. Ambos descrevem o mesmo mistério: a comunicação entre o visível e o invisível. Repare agora, enquanto respira, como há um ritmo se estabelecendo entre o dentro e o fora. O ar entra, o corpo expande. O ar sai, o corpo relaxa. É um diálogo silencioso com o cosmos. A cada respiração, você emite e recebe informação. Os sinais nunca aparecem à toa. Quando você sente inquietação sem motivo, é o corpo te dizendo que algo está prestes a mudar. Quando a pele arrepia ao ouvir certas palavras, é porque o campo reconheceu verdade nelas. Quando o coração acelera em presença de alguém, é porque há uma troca energética em curso. O segredo está em ouvir sem interpretar demais. A mente analisa, o corpo reconhece. Ele não questiona se o sinal é lógico, apenas responde quando há coerência. Feche os olhos por um instante. Sinta o ar tocar sua pele. Ouça o som ao redor sem tentar nomeá-lo. Permita que o corpo se torne espaço. Você perceberá que há pulsos sutis, como ondas elétricas leves atravessando você. Esse é o campo dizendo, estamos conectados. O corpo é o mapa. Onde há contração, há resistência. Onde há expansão, há verdade. E toda manifestação segue esse mapa. O caminho da expansão é o caminho da criação. Aprender a ler os sinais do corpo é aprender a ler a linguagem do universo. Cada sensação é uma coordenada quântica indicando onde sua energia está pedindo atenção. Quando você responde com consciência, a realidade se ajusta automaticamente. Confie mais na sabedoria do corpo. Ele é o primeiro a saber quando o campo muda. A mente apenas tenta acompanhar, e quanto mais você escuta o corpo, mais o universo fala através dele. Nos próximos instantes, você descobrirá que o cosmos repete certos sinais de propósito. Padrões recorrentes que não são coincidência, mas lembretes vibracionais de que a criação já começou. O universo raramente fala uma única vez. Ele repete, até que você ouça. E quando a frequência de uma mensagem é importante demais, ela retorna em forma de padrões. Pessoas, sensações e sonhos que se repetem sem motivo aparente. Esses padrões são a maneira mais direta de o campo te dizer: preste atenção. E 3 deles têm aparecido com frequência na vida de quem está mudando de vibração. O primeiro padrão é a presença que insiste. Uma pessoa específica vem à mente várias vezes, sem contexto, sem razão. Não é nostalgia, nem saudade. É um chamado energético. Essa pessoa carrega algo que seu campo precisa. Uma informação, um gatilho, um reflexo, ou simplesmente uma frequência que falta integrar. O reencontro, quando acontece, nunca é sobre a história, é sobre a energia. O campo a reposiciona na sua linha de tempo para liberar algo que ficou preso no passado. O segundo padrão é a inquietação sem causa. Você sente o corpo vibrar de forma diferente, o coração acelerar em momentos aleatórios, um desconforto leve que não se encaixa em nenhuma lógica. Isso não é ansiedade, é movimento quântico. O corpo está percebendo que uma nova linha de realidade está se aproximando, antes que a mente compreenda. É o aviso energético de que algo vai se mover.
de que uma transição invisível já começou. E o terceiro padrão é o sonho que fala em códigos. Sonhos vívidos com cores fortes, lugares desconhecidos e rostos familiares. Mesmo que você não se lembre dos detalhes, acorda com a sensação de que algo importante aconteceu. Isso é o subconsciente traduzindo as informações que o campo envia enquanto o corpo dorme. Durante o sono, a mente racional se cala, e o campo aproveita para reprogramar, para ajustar vibrações, para curar o que a consciência ainda não entende. Esses três sinais, a pessoa, a inquietação e o sonho, são portais. Eles indicam que o invisível está se tornando visível, que o campo está testando a sua capacidade de perceber sem provar. Quanto mais você os ignora, mais fortes eles ficam. Não porque o universo queira insistir, mas porque ele só pode se manifestar quando a sua atenção o reconhece. A atenção é o sim energético que o campo precisa para agir. Então, a partir de agora, observe. Quando alguém te vier à mente sem explicação, não fuja da lembrança. Respire e pergunte: o que essa presença ainda quer me mostrar? Quando a inquietação chegar, não lute. Sinta e diga: eu permito que o novo se mova. E ao acordar de um sonho intenso, não se apresse em esquecê-lo. Agradeça e diga: eu recebo o que foi revelado. Esses gestos simples transformam os sinais em pontes conscientes entre você e o campo. O universo fala. E agora, finalmente, você começou a entender a sua língua. Nos próximos minutos você descobrirá que esses sinais não são perturbações. São sintomas de alinhamento quântico, a prova viva de que o novo já começou a se manifestar em você. Tudo o que você está sentindo ultimamente não é confusão, é recalibração. O corpo, a mente e o campo estão tentando sincronizar uma nova frequência. E esse processo, embora silencioso, cria atrito. A fricção entre o que você costumava ser e o que está prestes a se tornar. Você pode ter percebido uma leve inquietação, mudanças no sono, variações de humor, ou até a sensação de estar fora do lugar em situações que antes pareciam normais. Nada disso é erro. É o velho sistema se despedindo. O campo não destrói, ele reorganiza. Mas reorganizar significa desmontar estruturas antigas para abrir espaço para as novas. A energia que antes estava presa em hábitos, crenças e medos começa a se mover. E esse movimento gera calor, desconforto, às vezes até resistência. Mas o desconforto não é o inimigo. É o sintoma de que algo dentro de você acordou. O alinhamento quântico é como uma metamorfose vibracional. Durante o processo, o corpo do velho eu ainda existe, mas já carrega dentro dele o DNA do novo. E a lagarta não compreende o casulo enquanto está dentro dele. Mas o casulo é o templo da transformação. Se você tem se sentido estranho, se parece que o tempo está diferente, ou se pessoas começaram a se afastar sem motivo, entenda, o campo está filtrando tudo o que não ressoa mais com o que você está se tornando. Isso pode doer, mas é preciso. A expansão exige espaço. Tudo está se realinhando. Os atrasos são ajustes. As ausências são limpezas. As pausas são reprogramações. Você não está parado, está sendo redesenhado. Quando a vibração muda, tudo o que não combina com ela é naturalmente deslocado. Você não precisa forçar, basta permitir. E se você sente que o campo está te movendo para algo maior, este é o momento ideal para alinhar também a sua frequência financeira e criativa. Porque a abundância é apenas a vibração da confiança aplicada à matéria. Por isso, quero te convidar a mergulhar mais fundo nessa energia com o e-book A Chave da Riqueza e da Abundância, que vem com o planner de reprogramação mental para a prosperidade. Nele, cada prática é uma tradução da vibração da abundância para o plano cotidiano, o plano da ação consciente. O link está fixado no primeiro comentário. E se você chegou até aqui, é porque o campo já te reconheceu como pronto para receber.
Nos próximos minutos, você vai compreender por que tantos desistem do processo logo antes da manifestação acontecer. E como evitar o erro mais comum: esperar que o externo mude antes do interno. A maior ilusão da manifestação é acreditar que ela começa do lado de fora, que algo precisa acontecer no mundo físico para só então você se sentir em paz. Mas o universo não responde à expectativa. Ele responde à frequência. A maioria das pessoas passa a vida esperando o sinal externo: a mensagem, o emprego, a mudança, o amor. Ficam de olhos no horizonte, aguardando que a realidade traga provas para então acreditar. Mas o campo quântico não funciona assim. Ele se molda à crença viva que você sustenta agora, não à espera que você mantém no tempo. Quando você espera, a vibração diz ao campo: ainda não tenho. E o campo obedece, mantendo você na frequência da ausência. Mas quando você decide sentir antes, o campo responde com coerência, porque finalmente ouve a mensagem correta: eu já sou. O erro da expectativa é a raiz da frustração espiritual. Você acredita que a vida ainda não trouxe o que quer, quando, na verdade, a vida está apenas esperando que você se torne a frequência do que quer. Pense nisso como um espelho. Ele não pode refletir um rosto sorrindo enquanto você o encara com tristeza. Você precisa mudar a expressão para ver a mudança. O mundo é esse espelho vibracional. Tudo o que você observa fora é apenas a tradução do estado interno que você mantém dentro. Quando você se alinha internamente, o tempo entre causa e efeito começa a encurtar. As sincronicidades se multiplicam. Os acasos viram respostas diretas. Mas até esse ponto chegar, é preciso desaprender a esperar e começar a ser. Você não precisa ficar à espreita do telefone, da mensagem, da aprovação, do resultado. Precisa somente sentir a frequência agora, como se tudo já tivesse acontecido. E é nesse momento que o campo faz o colapso quântico, transformando potencial em realidade. A vida é um reflexo da consistência com que você mantém a vibração do que acredita ser possível. Quanto mais você se mantém na certeza sem provas, mais rápido as provas aparecem. Em instantes, você vai entender a diferença vibracional entre pedir e decidir receber. A linha fina que separa quem espera do lado de fora e quem cria a partir de dentro. A diferença entre pedir e receber é tão sutil que a maioria passa a vida sem perceber onde erra. Porque no nível da vibração, pedir é afirmar a ausência e decidir receber é declarar a presença. Quando você pede algo, há um tom de distância escondido na vibração. Ainda não é meu. Preciso disso para ser completo. E o campo entende isso literalmente. Ele responde à sua frequência, não às suas palavras. Então, continua te entregando mais experiências de busca, de espera, de ausência. Mas quando você decide receber, algo muda na estrutura do campo. A energia se reorganiza ao redor da sua certeza. Você não está mais dizendo quero, está dizendo já é. E o universo, que é pura precisão, reage instantaneamente à vibração da completude. Feche os olhos por um momento. Pense em algo que você deseja profundamente. Não diga nada. Apenas observe como o corpo reage a esse pensamento. Há expansão ou contração no peito? Há leveza ou aperto no abdômen? Se há contração, é o campo mostrando que você ainda vibra na frequência da falta. Mas se há expansão, mesmo que pequena, é o sinal de que o corpo já reconheceu a vibração da posse. É assim que o universo escuta os seus pedidos, não pelas palavras, mas pelo corpo vibrando em verdade. Pedir vem do medo. Decidir vem da confiança. E a confiança é a assinatura energética daqueles que manifestam com naturalidade. Por isso, o primeiro passo da criação consciente não é declarar o que quer, mas decidir quem você é dentro desse desejo. A partir do momento em que você se identifica com a versão de si mesmo que já possui o que deseja, a realidade se curva a essa identidade.
O campo não entrega coisas. Ele entrega versões de você. E cada decisão que você toma com convicção ativa uma linha de tempo correspondente. Você não atrai o que quer. Você se torna o que está pronto para receber. Então, a partir de agora, não diga, eu quero. Diga, eu recebo. Eu sou. Eu aceito o que já é meu no nível quântico. Sinta o poder dessas palavras vibrando dentro do corpo. A decisão é o ponto de colapso da realidade. É o instante em que o invisível se dobra à sua certeza. Agora, você vai compreender por que o universo fala primeiro em sussurros e como a incapacidade de ouvir esses sinais transforma oportunidades sutis em crises dolorosas. O universo fala com você o tempo todo, mas a voz dele raramente é alta. Ela começa como um sussurro, um pequeno desconforto, uma intuição leve que te convida a mudar algo sutil. Talvez uma sensação de que aquele caminho já não vibra igual, ou que uma pessoa não ressoa mais, ou que um ambiente te drena sem motivo aparente. Esses são os sussurros do campo. Pequenas ondas de energia tentando te reposicionar antes que o atrito cresça. Mas o ego, acostumado ao ruído do mundo, costuma ignorar esses sinais sutis. E quando o universo não é ouvido no sussurro, ele precisa aumentar o volume. Ele grita através das circunstâncias, de crises, perdas, doenças, rompimentos. Não como castigo, mas como último recurso para te trazer de volta ao fluxo da coerência. Toda dor é um chamado de retorno. Não existe punição no campo. Existe ajuste vibracional. Quando você se afasta da sua frequência natural, a energia precisa colidir com algo para te lembrar do caminho de volta. É por isso que as maiores transformações geralmente nascem das maiores dores. A crise é apenas o eco de algo que começou em silêncio, muito antes, quando o campo sussurrou, e a mente estava ocupada demais para ouvir. Mas você não precisa mais esperar o grito. Pode desenvolver a escuta fina da alma. Isso começa com a atenção ao corpo, ao ambiente, aos pequenos desequilíbrios que se repetem. A vida é generosa o suficiente para avisar muitas vezes, antes de te empurrar. Quando aprender a ouvir o leve, nunca mais precisará enfrentar o pesado. A sabedoria está em perceber a primeira nota do aviso, não em resistir até a sinfonia virar tempestade. Então pergunte a si mesmo, agora: o que o universo está tentando me dizer em silêncio? Talvez seja para soltar algo. Talvez para agir. Talvez apenas para confiar mais. A resposta nunca vem em palavras. Ela vem na paz que surge quando você acerta o tom. Os sussurros são presentes. Eles são a linguagem da misericórdia cósmica. E quanto mais você os escuta, mais suave se torna a sua jornada. Nos próximos minutos, você descobrirá a terceira grande revelação deste caminho. Aquela que muda tudo. O poder de deixar ir, de liberar o controle e permitir que o campo flua sem resistência. Chega um momento no caminho em que o esforço deixa de funcionar. Você tenta, planeja, insiste, mas parece que a energia se recusa a se mover. E é nesse ponto que o campo sussurra com clareza. Não é mais sobre segurar, é sobre soltar. Deixar ir não é desistir. É reconhecer que o controle é a forma mais sutil de medo. O medo de que, se você soltar, tudo desmorone. Mas o universo nunca desmorona. Ele apenas se reorganiza de maneiras que a mente ainda não compreende. Imagine um rio represado por pedras e detritos. A água não precisa de ninguém para ensiná-la a fluir. Ela sabe. Ela só precisa de espaço. E o seu trabalho espiritual é exatamente esse: remover o que bloqueia o fluxo natural da vida. Cada crença limitante, cada necessidade de controle, cada expectativa rígida, tudo isso são pedras no leito do rio. A energia da criação já existe dentro de você, mas ela precisa de passagem. Quando você libera o que o prende, o campo responde instantaneamente. A vida começa a conspirar a seu favor, porque você parou de interferir com o medo de perder algo. Deixar ir
É um ato de coragem. É confiar que o invisível é mais sábio do que o seu plano. É permitir que o universo escreva os detalhes de uma história que você já assinou com a energia da fé. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Pense em algo que você tem tentado controlar. Sinta o peso disso no corpo. Agora, na expiração, imagine esse peso se dissolvendo em luz. Não é fuga, é entrega consciente. O campo entende imediatamente o gesto. Ele começa a agir, sem que você precise empurrar mais nada. Tudo o que você solta conscientemente abre espaço para algo melhor entrar. O universo não lida com vazio. Ele preenche instantaneamente todo o espaço liberado com algo de vibração mais alta. E quanto mais você permite, mais leve tudo se torna. A vida deixa de ser sobre controle e começa a ser sobre confiança vibracional. Você se move sem resistência, age sem medo e observa o impossível acontecer com naturalidade. No próximo bloco, você vai compreender o que o universo faz depois que você solta. O período de aparente silêncio. A prova que confirma se a sua confiança é verdadeira. Todo processo de criação tem um momento em que o silêncio domina. É o ponto em que você fez tudo o que podia, liberou o controle, e de repente, parece que nada mais acontece. Mas o silêncio não é ausência de movimento, é o campo em trabalho profundo. Pense em uma semente plantada sob a terra. Durante semanas, não há sinal de vida. A superfície permanece intacta, mas sob o solo, o milagre está em curso. Raízes se expandem, estruturas invisíveis se formam. A energia da vida se concentra antes de emergir. A manifestação consciente funciona exatamente assim. Quando você muda a frequência interna, o universo começa a reconfigurar as peças externas. Só que nesse estágio, os olhos físicos ainda não conseguem ver o movimento. E é nesse ponto que muitos desistem. Momentos antes do broto romper a terra. O silêncio do campo não é castigo. É teste vibracional. O universo precisa verificar se a sua nova frequência é estável o bastante para sustentar o que está vindo. Por isso, ele retira temporariamente os sinais visíveis. Não para te punir, mas para fortalecer a sua confiança sem depender de provas. A dúvida é o veneno da semente. A fé é a água que a desperta. E fé, aqui, não é crença cega. É a lembrança de que o invisível trabalha em silêncio perfeito. É fácil confiar quando há movimento, mas o verdadeiro poder é permanecer em paz quando o universo parece quieto. É nesse ponto que o Criador e a criação se unem em vibração pura. O campo observa a sua resposta. Se você duvida, ele pausa. Se você confia, ele acelera. Porque o campo é um espelho da sua coerência, e a coerência é o idioma que o universo entende sem tradução. Respire fundo. Imagine que você é essa semente, abraçada pela terra, rodeada de silêncio. Nada é visível, mas tudo está acontecendo. Confie na germinação invisível. O broto sempre chega, não por esforço, mas por constância. Nos próximos minutos você aprenderá a viver não apenas com fé, mas a partir do resultado, como se o broto já tivesse rompido o solo, como se o futuro já fosse presente. É aqui que a consciência se torna criadora de tempo. Há um segredo que muda completamente a forma como você cria a realidade. A diferença entre viver em direção ao resultado e viver a partir do resultado. Quando você vive em direção, o futuro parece longe. Você vibra na busca, na espera, na ausência. Mas quando você vive a partir, a linha do tempo se dobra, o campo colapsa, e o futuro responde como presente. A maioria das pessoas visualiza o que deseja como algo distante. Fecham os olhos e veem o um dia. Mas o campo não entende distância. Ele entende vibração atual. Se você vibra um dia, ele te mantém eternamente nesse tempo que nunca chega. Mas se você vibra agora, o agora se expande para incluir o que você chamou de futuro. Feche os olhos por um instante.
Imagine-se já tendo o que deseja. Não observe de fora. Veja através dos olhos da versão que já vive isso. Sinta como ela respira, como anda, como fala, como decide. Perceba o tipo de calma que ela carrega, a gratidão que ela emite sem precisar dizer nada. Essa sensação é o portal vibracional. Quanto mais você se mantém nela, mais rápido o mundo físico se reorganiza para combinar com essa frequência. Você não precisa forçar o universo. Precisa habitar o resultado até que o universo reconheça o endereço vibracional certo para te encontrar. Os antigos místicos diziam: ore como se já tivesse recebido. E a física moderna confirma: o observador muda o comportamento da partícula ao agir como se o resultado já existisse. 2 idiomas, mesma verdade. A partir de agora, quando pensar no que deseja, não imagine alcançando. Imagine lembrando. Como se a conquista fosse algo que você apenas recorda, não algo que ainda busca. Essa pequena mudança cria uma diferença gigantesca na vibração. Você é o criador da linha do tempo, e toda vez que sente gratidão pelo que ainda não se materializou, você o puxa do futuro para o agora. Viver a partir do resultado é viver na frequência da certeza. E a certeza é a vibração que o universo reconhece como autorização. A seguir, você aprenderá como manter essa vibração ativa no corpo, transformando o dia a dia em um ritual de criação consciente, onde cada gesto, pensamento e palavra é uma nota no cântico da manifestação. O corpo é o altar onde o invisível se torna visível. É nele que a vibração se traduz em forma, que o pensamento se transforma em biologia e que o campo responde à frequência que você sustenta diariamente. De nada adianta elevar a vibração por alguns minutos em meditação, se o resto do dia você vive em tensão, pressa e escassez. A coerência precisa ser constante, e a constância nasce do corpo, do modo como você respira, como anda, como fala consigo mesmo. O corpo é o instrumento. Quando está em harmonia, o campo canta. Quando está em conflito, o campo se confunde. É por isso que o primeiro passo para manter a frequência da criação consciente é ancorar a vibração no corpo físico. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente, sentindo o ar percorrer todo o corpo. Perceba o caminho que o ar faz. Entra pelas narinas, desce até o peito, se expande no abdômen e volta em um ciclo perfeito. Cada respiração é uma mensagem ao campo dizendo: eu estou aqui, presente, receptivo. Comece a perceber o seu corpo como um templo vibracional. Quando você alimenta bem, move com presença, fala com gentileza e descansa com consciência, você o transforma em uma antena poderosa para o fluxo da abundância. A prosperidade não se manifesta apenas na mente. Ela precisa ser vivida no corpo. Sentida nas pequenas ações, no modo como você toma o café da manhã, no prazer em cumprir pequenas tarefas, no olhar grato para o que já existe. Cada gesto consciente é uma oferenda energética ao universo. A abundância não é um evento, é uma frequência diária. Agora, você entenderá o que acontece quando essa vibração se estabiliza por completo. Quando o universo não é mais algo fora de você, mas uma extensão da sua própria consciência em ação. Há um momento em todo o processo de despertar em que o ruído cessa, as perguntas se dissolvem, a busca perde o sentido e o universo inteiro parece respirar em silêncio dentro de você. Nada de extraordinário acontece aos olhos do mundo, mas por dentro, tudo muda. A vibração se estabiliza, o coração se expande, e o tempo deixa de ser uma linha para se tornar um campo. É nesse estado que a manifestação silenciosa acontece. Não há pedidos, não há esforço. Há apenas uma vibração tão pura, tão coerente, que o campo não tem escolha senão refletir essa harmonia em forma de realidade. O universo não precisa mais te surpreender, porque agora ele é você. Cada respiração sua é uma expansão dele. Cada pensamento amoroso, uma nova criação.
O Criador e a criação se tornaram o mesmo som. O que antes parecia distante, o amor, a prosperidade, a paz, agora são extensões naturais da sua frequência. Você não corre atrás de nada porque tudo flui em direção a quem vibra em coerência. Este é o ponto onde a jornada se encerra, não porque termina, mas porque se integra. Você não é parte da realidade. Você é a realidade se reconhecendo em forma humana. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o campo ao seu redor responder à sua calma. Perceba o espaço entre um pensamento e outro. Esse espaço é o portal. Ali, o universo e você se encontram. Agora, repita mentalmente ou escreva nos comentários, se sentir o chamado. Eu digo sim ao que o universo já preparou para mim. Essas palavras não são um ritual vazio. Elas são a confirmação vibracional de que a sua consciência reconhece o novo ciclo iniciado aqui. E ao pronunciá-las, você sela o código da manifestação silenciosa. A fusão entre o humano e o divino em plena harmonia. Se esta transmissão ressoou com a sua alma, curta esse vídeo, deixe um comentário dizendo o que mais chamou sua atenção e compartilhe para que essa mensagem de luz chegue a mais pessoas que desejam se autodesenvolver através cada nova mensagem, prática e revelação trazidas pelo canal Mentes Sem Fronteiras. Aqui, cada vídeo é uma frequência viva de expansão da consciência. E para manter essa vibração em seu dia a dia, acesse o e-book A Chave da Riqueza e da Abundância, com o Planner de Reprogramação Mental, uma ferramenta para transformar sabedoria vibracional em rotina, prosperidade e equilíbrio real. O link está fixado nos comentários. Siga a intuição. O campo te trouxe até aqui por um motivo. Agora permaneça em quietude. Sinta o eco do universo dentro do seu corpo. Nada falta, nada precisa vir. Tudo já é. Você é o campo, você é o som, você é o silêncio, você é o todo que desperta em si mesmo.